Segundo as Crônicas, aleluia, capítulo 32, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais Bíblia, com mais palavra de Deus nesse dia, e o nome do Senhor continuando sendo glorificado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Já convido você para ficar até o final do conteúdo e também, aleluia, glória a Deus, se você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida e da sua alma, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos para a palavra de Deus nesse dia. Que se encontra em segundo as Crônicas, aleluia, glória a Deus, capítulo 32. A seguir, depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e, entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas, aleluia. E quando Ezequias viu que Senaqueribe vinha com o propósito de guerrear contra Jerusalém, aleluia, teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos, aleluia, que para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles hoje ajudaram, aleluia. Deus é bom. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: porque veriam os reis da Síria e acharia tantas águas. Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora. Fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez arma e escudo em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e, congregando na praça junto à porta da cidade, falou-lhe ao coração, dizendo: aleluia, glória a Deus. Sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Aleluia. E com ele estão um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guiar por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto estava diante de Laquis com todas as suas forças, enviou seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiai em vós, para vos deixar de descerrar em Jerusalém? Aleluia. Porventura não vos engana Ezequias, para vos fazer morrer a fome e a sede, quando diz: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Aleluia. Este mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um só altar adorareis,
e sobre ele queimareis incenso. Aleluia, Deus. E não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? O deram de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras, livrar a sua terra da minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus os possa livrar da minha mão? Aleluia. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos o vosso Deus os poderá livrar da minha mão. Aleluia. E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Aleluia. Ele também escreveu carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os aterrorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como o dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Aleluia. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra e, quando entrou na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Aleluia. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra e, quando entrou na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Ó Senhor da glória! Assim o Senhor salvou a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, que lhes deu descanso de todos os lados. E muitos trouxeram os presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado
perante os olhos de todas as nações. Aleluia. Naqueles dias, Ezequias, adoecendo, estava à morte e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu. Ele deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Todavia Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Aleluia. E teve Ezequias riquezas e honras em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a espécie de objetos desejados. E também de celeiros para o aumento de trigo, de vinho e de azeite, e de estrebarias para toda a casta de animais, e de currais para os rebanhos. Aleluia, Deus. Oh, Deus, de honra e de glória. Além disso, edificou para si cidades, e teve rebanhos e manadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Aleluia. E também foi Ezequias quem tapou a manancial superior das águas de Gion, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras. Aleluia. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Aleluia. Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Aleluia. E Ezequias dormiu com seus pais, e os sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém renderam honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, né, irmãos? Esse foi o capítulo, glória a Deus, 32. Agora vamos para o capítulo 33, né? Irmãos, a palavra de Deus, aleluia, é um combustível para, aleluia, o ser humano, aleluia. Então, a cada dia que eu vou ouvindo, né, a palavra de Deus, eu vou cada dia me fortificando mais, tendo mais fé, mais, aleluia, temor nas coisas de Deus.
Mesmo assim, eu também convido você, irmãos, a cada dia você tirar um momento para você meditar na palavra de Deus. Aleluia. É muito importante, meus irmãos. Glória a Deus. Então vamos para segundo as Crônicas, capítulo 33, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, não tem como, aleluia, você ficar sem meditar na palavra, irmãos. Tem a Bíblia, irmão. Tem Bíblia em aplicativos, aleluia. Mas só não fica, irmão, sem meditar na palavra de Deus. É um conselho aqui que eu dou para vocês, aleluia. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém, aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Aleluia, Deus. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez Azerotes, e adorou todo o exército do céu, e o serviu. Aleluia. E também edificou altares da casa do Senhor, e da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Aleluia. Honra a palavra de Deus, meus irmãos, que Deus vai te honrar. Edificou altares ao todo o exército do céu, dos dois altos da casa do Senhor. Aleluia. E além disso, queimou seus filhos como sacrifícios no vale do filho de Enom, e usou de altura e de encantamentos, e dava-se artes mágicas, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Aleluia. Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém eu e meu nome para sempre. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, o Senhor. Tomei a imagem esculpida que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa que em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém eu o meu nome para sempre. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Senhor. E nunca mais removerei pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenho cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei. Aleluia. Toda a lei, os estatutos e as ordenanças dado por intermédio de Moisés. Aleluia. Glória a Deus, Deus poderoso. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram o mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Aleluia, Deus, Deus poderoso. Aleluia, Deus poderoso. Glória a Deus. Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram o mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Oh, glória! O Senhor. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O Senhor da glória.
Aleluia, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, nos quais prenderam Manassés com granchos e, amarrando com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. Oh, glória a Deus! O Senhor dos exércitos, e estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, orou a ele, e Deus se aplacou para si com ele, ouviu súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia, glória a Deus. E só o Senhor é Deus, o Deus do passado. Glória a Deus, é o mesmo Deus do presente. Oh, aleluia. Ora, depois disso edificou o muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes. Oh, glória! E fez passar ao arredor de Ofeu, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Oh, glória ao Senhor! Oh, Senhor maravilhoso! Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Oh, glória! Porque só existe um Deus, aleluia, esse Deus que nós serve, o Deus que nós servimos, é o Deus vivo, o Deus de honra, Deus de glória, oh Deus de honra, aleluia, Senhor. Continua com as suas mãos estendidas, papai. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia, Deus de honra, Deus de glória, oh glória. E contudo o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus, oh glória. Espírito Santo de Deus, o restante dos altos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos ridentes que lhe falaram em nome do Senhor. Deus de Israel eram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal. Aleluia. Também a sua oração, e como Deus se aplacou para si com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs os azerins e as imagens esculpidas antes de se ter humilhado, eis que estão escritos nas crônicas dos videntes. Aleluia, glória a Deus. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, Senhor. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Aleluia, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés. E seu pai Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Aleluia. Mas não se humilhou perante ao Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Pelo contrário, multiplicou Amon os seus delitos. Aleluia. O Deus de honra, Deus de glória, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Aleluia, Deus.
Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e fez reinar em lugar dele seu filho Josias. Aleluia. Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e fez reinar em lugar dele seu filho Josias. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. O Senhor da glória. Aleluia. Esse foi o capítulo 33. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 34. Aleluia. Né, irmãos? Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, porque só Ele, irmãos, só Ele pode fazer o que o homem não pode. Aleluia. Tenho muita fé no meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que só Ele é o Deus que pode nos salvar. Amém? Então vamos para a palavra de Deus que se encontra, aleluia, em segundo as crônicas, aleluia, 34 a seguir. Aleluia, porque a palavra de Deus é combustível, aleluia, para o cristão. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Aleluia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi e seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. E pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos acerins e das imagens esculpidas e de fundição. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia, Senhor. Deus, aleluia, glória a Deus. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalins, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles, os azerins e as imagens esculpidas e de fundição ele os quebrou e reduziu a porta, que espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinha sacrificado. Aleluia. Glória a Deus. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Aleluia. Deus de honra, glória e poder. Aleluia. E na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Aleluia. E derribou os altares, e reduziu a pó os azerins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares em incenso por toda a terra de Israel. Aleluia. Então voltou para Jerusalém. Aleluia. E no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azarias, Masaéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Aleluia, Deus. Oh Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, Deus de honra, que só o Senhor é Deus.
E foram ter com ele o sumo sacerdote e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, aleluia, guardas da entrada, tinha recebido da mão de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, Deus de honra, Deus de glória, glória. E eles o entregaram nas mãos dos oficiais que eram superintendentes da casa do Senhor. Esses o deram aos que faziam a obra e que trabalhava na casa do Senhor, para que consertarem e repararem a casa. Aleluia, Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia, Senhor. Deram os carpinteiros e aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Aleluia, Deus. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e o superintendente sobre ele era Jeate e Obadias, levitas dos filhos de Berari, como também a Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, porque por todos os levitas que era entendido em instrumentos de música. Aleluia, Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Deus de poder e glória. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jeate e Obadias, levitas, dos filhos de Berari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam com qualquer sorte de serviço. Também dentre os levitas eram os escrivões e os oficiais e os porteiros. Aleluia, Deus. E, ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Aleluia. E disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E entregou o livro a Safã. E aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus de milagre, Deus de poder e glória. O Senhor dos exércitos, Safã levou o livro, aleluia, ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Aleluia, Deus. E tomaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Ó Senhor da glória. E Safã, no escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote e o que as entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Aleluia. E quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Aleluia. E o rei ordenou a Eicão, filho de Safã, a Abron, filho de Nica, a Safã, no escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: aleluia.
e consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras desse livro que se achou, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre-nos por não ter os nossos pais guardado a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo o que está escrito nesse livro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus de poder e glória. Então Leuquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uga, mulher de Salom, filho de Tucate, filho de Assano, o guardas das escrituras. Ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram a este respeito. Aleluia. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Aleluia. Assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre esse lugar e não se apagará. Todavia, o rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Aleluia, Deus. E porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, ó Deus de honra. Porquanto o seu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ó Deus poderoso. Só Ele é Deus, só Deus é poderoso. Eis que te ajuntarei junto aos seus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Aleluia. E então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Aleluia. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que fora encontro na casa do Senhor. Aleluia. E o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor, de andar após o Senhor
e de guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos e de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto que estava escrita naquele livro. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Também fez com que todos os quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, do Deus de seus pais. Aleluia. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e ainda fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Olha que bênção. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Esse foi o capítulo, aleluia, 34. Agora vamos, glória a Deus, para o capítulo, aleluia, 35. Deus de honra, Deus de glória. Deus de honra, aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 35, né? Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aí onde você está. Aleluia. Capítulo 35, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor a Jerusalém. Vamos para o capítulo, irmãos, de segundo as Crônicas, capítulo 35, a seguir. E então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e imolou-se o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Aleluia. E estabeleceu os sacerdotes dos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Aleluia. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor, onde a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou, não tereis mais essa carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. Aleluia. Glória a Deus. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e o de Salomão, seu filho. Aleluia, Deus. E está no lugar santo segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família levíticos. Aleluia. E também imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória. Ora, Josias deu aos filhos do povo, a todos o que ali estava, cordeiros e cabritos do rebanho em número de 30.000, todos para os sacrifícios da Páscoa, e 3.000 novilhos. Isto era da fazenda do rei. Aleluia.
Também os seus príncipes fizeram oferta voluntária ao povo e aos sacerdotes e aos levitas. Aleluia. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefe da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Aleluia. Glória a Deus. Também com Ananias e Semaías e Netálio, seus irmãos, como também Asabias, Jeuel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa e 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Aleluia. Glória a Deus. Também com Ananias e Semaías e Netálio, seus irmãos, como também Asabias, Jeuel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram os levitas para os sacrifícios da Páscoa e 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Aleluia, Deus. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes dos seus postos e os levitas pelas suas turmas, conforme a ordem do rei. Aleluia. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue que recebia das mãos dos levitas, e estes esfolavam as reis. Aleluia. Glória a Deus. E puseram à parte holocaustos para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os novilhos. E assaram a Páscoa ao fogo, e segundo a ordenância, e as ofertas sagradas, cozeiros em panelas, em caldeirões e em tachos, e prontamente a se repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os holocaustos e a gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Aleluia. Aleluia, Deus. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jetuto, vidente do rei. Como também os porteiros estavam a cada porta, não precisaram se desviar do seu serviço, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Aleluia. Assim se estabeleceu todos os serviços do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e para oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. Aleluia. E os filhos de Israel que ali estavam celebraram a Páscoa naquela ocasião e durante 7 dias a festa dos pães azimos. Aleluia. Glória a Deus. Nunca se celebrara a Israel uma Páscoa semelhante a essa desde os dias dos profetas Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrara tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas e todo o Judá.
Nunca se celebraram a Israel uma Páscoa semelhante a essa desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebraram a tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todos os Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou essa Páscoa. Aleluia. E depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu nele, rei do Egito, para guerrear contra Caquemis, junto ao Eufrate. E Josias lhe saiu ao encontro. E Nico, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opor a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Aleluia. O Deus de Israel, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aleluia. E todavia Josias não quis virar dele o seu rosto, mas disfarçou-se para pelejar contra ele, não querendo ouvir as palavras de Nem, que saíram da boca de Deus. Veio pelejar no vale de Megi. Aleluia. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Aleluia. E os seus servos o removeram do carro e, pondo no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado no sepulcro dos seus pais. E todo o Judá e Jerusalém pratearam a Josias. Aleluia. E também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceu por costume em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Aleluia. Oh Deus de honra. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, irmãos. E também Jeremias fez uma lamentações sobre Josias, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e as suas boas obras em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor. Aleluia. E os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Aleluia. Então esse, irmãos, foi o conteúdo de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, capítulo 35. Vamos orar pela palavra. Meu Deus, meu Senhor, estamos aqui, meu Pai, aleluia, Deus de honra, Deus de glória, porque acreditamos na palavra do Senhor. Meu Deus, continua com as suas mãos estendidas, meu Pai, sobre a minha vida, sobre a vida, Pai, dessa pessoa que está juntamente conosco aqui no canal Diário de um Deficiente Visual, meu Pai.
Aleluia. Acabamos, Pai, de ouvir e refletir 4 capítulos, Pai, da Bíblia, que está, Senhor, em segundo as crônicas, meu Pai. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia, Senhor dos exércitos. Oh, Deus de honra, Deus de glória. Capítulo, Pai, 30, aleluia, e 2. Capítulo, Pai, 33. Capítulo 34, capítulo 35. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui, meu Pai, te implorando, Senhor. Repreenda todo espírito imundo, Senhor. Deus, repreenda todo espírito, Pai, de maldição. Vai repreendendo, meu Deus, todo espírito, Pai, de contenda. Sai todo espírito, meu Deus, de contenda, de espírito de maldição, todo espírito que aterroriza essa pessoa, todo espírito, Pai, ruim que tiver nessa casa, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Eu já te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, Deus de honra, Deus de glória. Oh Pai, repreenda, meu Deus, todo mal, é o que eu te peço em nome de Jesus, Deus de honra, Deus de glória. Meus irmãos, você que está aqui conosco, aleluia, que nunca se inscreveu no canal, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações, todos os conteúdos que a gente postar aqui no canal, tá bom? Que Jesus abençoe e amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.